Oi, gente. Antes de entrar no tema, vou me apresentar. Eu sou a Umaia Ismail, autora do livro Contatos Extraterrestres e Conversando com Gandhi. E hoje eu fiquei de falar sobre os intraterrenos. Mas um pouquinho antes de falar sobre os intraterrenos, eu queria lembrar a vocês que em quase todas as antigas civilizações, a menção de um mundo interior está lá. Então, várias lendas ou histórias falam de visitas a mundos interiores. E agora, recentemente, 1692, Edmund Halley, que deu seu nome para o cometa Halley, ele criou uma teoria. Ele dizia que a bússola ela ficava oscilando porque não havia uma massa compacta no interior, haviam bolsões, a mesma coisa as ondas eletromagnéticas. Então, só eram explicadas devido ao fato da Terra não ser uma massa. Outra coisa seriam, no caso, os terremotos. Eles deveriam, se a Terra fosse compacta, ser ininterrupto. Mas não, chega no momento que o terremoto para. É porque, obviamente, o interior da Terra meio que absorve, em não sendo compacto. Então, é uma teoria, assim, que ele justifica, né? É considerada pseudocientífica, mas, digamos assim, seria mais perto da ciência. Além disso, eu descobri aqui, pesquisando, olha, a gente pensa que é só a gente, mas nessa época atual. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, em 1818, John Cliff Sims sugeriu que a Terra era oca e habitável. E ele até levou uma proposição ao Congresso dos Estados Unidos em 1922 e 1923, pedindo apoio para explorar essa região que ele acreditava que era através do polo que se chegava até lá. Não obteve apoio, né? Em 1870, Cyrus Reed também criou uma teoria que sugeria que a Terra era oca. Marshall Gardner também escreveu Os Polos Foram Descobertos. Isso já é um título que eu que traduzi, porque não foi publicado em português. Então, quer dizer, muita gente já, vamos dizer, acredita na hipótese de que a Terra seja oca. No caso de Edmund Halley, ele era um homem muito religioso, então ele acreditava piamente, algo nele acreditava piamente que a Terra era oca e que havia uma civilização muito mais avançada do que a nossa lá dentro. Olha só, eu que gosto de estudar médiums paranormais, para mim, ele fez uma visita para o interior da Terra, extrafisicamente, muito possivelmente. Mas vamos lá, vamos falar aí dos intraterrenos. Como todo mundo sabe, eu estive durante 9 anos muito, muito próxima a uma canal chamada Bárbara, que começou a receber mensagens de seres que se diziam extraterrestres, né? E aí, uma das primeiras viagens que nós fizemos, já quando o grupo passou a ser de 8 pessoas, que na época era até 9 pessoas, depois saiu uma, ficou 8 durante muito tempo, ele solicitou a nós que viajássemos para uma determinada região e que lá ele nos iria apresentar amigos dele. Então, nós aproveitamos um feriado e fomos em direção à localidade
informada e caminhamos muito, né? Levamos um tempinho para chegar lá. Caminhamos a pé. A primeira vez foram 8 horas de caminhada a pé para uma determinada região. E chegando lá, anoiteceu, né? Nós nos arrumamos para dormir, só quem tinha levado barraca era eu, e aí começou a fazer um pouco de frio. Bom, enfim, a nossa canal então olhou para um determinado ponto e viu o nosso amigo extraterrestre Lai de pé no centro, 2 seres de túnica, vestindo túnicas brancas, cada um de um lado, e um séquito atrás, todos com essas túnicas brancas. E ela viu como se fosse um campo iluminado. Iluminado. E aí, o que acontece? Quando eles transmitiram a primeira mensagem telepática, ela não aguentou. Acredito que os circuitos cerebrais dela realmente levaram um choque e ela simplesmente fez assim. Ela estava assim, ela desmaiou, caiu como uma tábua. Eu sei porque eu estava perto, como uma tábua, e só não bateu a cabeça com muita força no chão porque um colega nosso estava ao lado, percebeu e a amparou, né? E aí não houve mais nenhum tipo de comunicação. Aí no dia seguinte, nós levantamos acampamento, fomos embora. Quando chegamos no hotel, nós então começamos a sentir aquela coisa, não era pra gente ter saído, não era pra gente ter saído. E aí alguns de nós decidiu voltar. Nós éramos em 9. 2 pessoas alegaram cansaço físico, até já tinha uma idade foi muito exaustiva a caminhada. Disseram que até gostariam, mas não conseguiriam voltar. Outros 2, um rapaz e uma moça, disseram que iam viajar para mais adiante, que era na direção da Venezuela, e que não sentiam chamado interno. E os outros 5 disseram, não, nós vamos voltar sim, inclusive a Canal, que é a Bárbara, né? Que eu escrevi o livro Contatos Extraterrestres na Amazônia, que estão aqui. A primeira edição é essa azul, de 1999. A segunda edição é de 2011. E aquele é o meu outro livro chamado Conversando com Gandhi. E aí, essa experiência que eu estou contando está relatada nesses livros. O primeiro tem 322 páginas, a segunda edição ela é um pouco menor, então ela menor de tamanho, ela ficou mais gordinha, 511 páginas, e eu vou estar lançando agora na Amazon. Estou tentando aqui ver, nós estamos aqui, eu e meu marido, hoje que conseguimos fechar o registro, porque o banco estava dando erro e tal, e para receber dinheiro é um pouco de burocracia. Mas em breve nós vamos estar lançando na Amazon. Primeiro vai ter uma pré-edição, né? E um pré-lançamento, né? E depois, então, o lançamento, que vai ser dia 6 de setembro. Um dia em que completa 91 para 2020, então completa quantos anos? 91, 2000. Gente, são 29 anos mesmo. Tudo isso. 29 anos do dia em que eu conheci essa canal e que realmente mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver o mundo, e eu quis relatar nesse livro tudo o que aconteceu com a gente, porque assim como me beneficiou a mim, poderá beneficiar
a muitas pessoas, a ampliar a visão, a pensar fora da caixinha, a conhecer a realidade, né? Que a realidade às vezes não, ela não é como a maioria das pessoas pensa. E a questão dos intraterrenos é uma realidade também. Então, nós retornamos para esse local onde nós já havíamos acampado e à noite veio uma garotinha, né, que havia desencarnado naquela região. Ela disse que morava nas proximidades e que ela caiu, bateu a cabeça. Depois disso, ela nunca mais viu a família dela, nunca mais viu o irmãozinho dela e que ela estava perdida e disse que ela tinha sido resgatada por um pessoal que morava embaixo da terra. E que esse pessoal era esquisito, assim, se vestia de forma antiga, era muito bacana com ela, mas ela não se sentia 100% à vontade, porque ela queria encontrar o irmãozinho dela, ela queria encontrar a família dela e perguntou se a gente podia ajudar. Olha só, aí a gente entendeu que aquelas pessoas que estavam com esse daqui, que é o Lai, né, que é o comandante que se comunica através dessa paranormal, e que foi desenhado por um outro paranormal do grupo, que num determinado momento começou a fazer as viagens junto com a Bárbara, né? Então, ela disse que foi levada para lá, mas que ela não se sentia muito bem. Então, nós entendemos que ela havia estado com aqueles seres que haviam se aproximado da Bárbara, mas que ela acabou desmaiando. E aí também nós tivemos a visita, né, através da incorporação, de 2 índios. E o nosso colega, ele era sargento, um dos colegas, membros do grupo, que estavam lá, 9 pessoas, era sargento. E ele dava aula ou trabalhava no colégio militar daqui. A Canal também, ela era militar, né, da polícia militar. E ele estava com uma jaqueta rajada, acho que era jaqueta ou uma camiseta, não lembro. E o índio se esquivava daquela jaqueta, se esquivava, sabe? E a gente sabe que eu estudei ciências sociais na Universidade Federal do Amazonas, a gente sabe que uma parte da população indígena foi dizimada pelo exército, né? Então, eles estão no plano espiritual, eles continuam com medo. E já o outro colega que estava com um suéter vermelho, aliás, estava no ombro, ele pediu, gostou do suéter vermelho. Uma interação muito bacana. E aí, depois disso, então, veio, ela olhou para cima e o engraçado é que com esses seres que seriam os intraterrenos, né? Nós viemos a saber, depois de conversar com eles, que são intraterrenos, esses seres ela não incorporava, ela via fisicamente. Eles estão na mesma dimensão que nós, segundo o guia espiritual da Bárbara, porém numa frequência vibratória mais elevada. Então, nós não víamos, nós sentíamos, mas ela via. Então eles se aproximaram, já não veio mais o Lai no centro, já não veio mais aquela comitiva junto, vieram só os dois. Ela disse que era um pouco mais velho, o outro um pouco mais novo, ambos de cabelo branco e olhos azuis muito penetrantes. Vestiam uma túnica com um símbolo no meio. Ela desenhou esse símbolo e... Peraí. Aqui nesse livro tem o desenho. E aí
eles então começaram a conversar, dizendo que eram amigos do Lai, que onde eles estavam, eles interagiam com os seres extraterrestres, e nós soubemos depois que o Lai já, né, tinha vivido já na Terra antes de estar no planeta Marte, e que ele antes de desencarnar na Terra era amigo desse pessoal. E houve um desastre que dizimou a vida na superfície e que eles tiveram que recomeçar tudo no interior da Terra, né? Então, a aparência deles é essa aqui. Esse é o símbolo que ela viu. E eles falaram, então, que a Terra iria passar por uma região, né? Iria acontecer uma determinada situação, e que nós sabemos, né, que ele não explicou, mas nós sabemos que a Terra, assim como todo o nosso sistema solar, toda a nossa galáxia, ia passar por uma zona, né, com maior ativação energética. E devido ao baixo teor vibratório do planeta, da média da população do planeta, que mais pensa negativo que positivo. O que é negativo e pesado e denso? Ódio, guerras, raiva, maldade, maledicência, todas essas coisas que são consideradas energias densas. E alegria, felicidade, amor, bem-estar, benevolência, paz, harmonia, equilíbrio, vibra positivo, vibra elevado. Só que somando, a nossa Terra ela estava com muito mais carga negativa. Imagina quantas guerras, quantas dores, né? Então, estava mais denso do que leve. E aí nós iríamos entrar numa determinada região e eles não sabiam que consequências haveria, inclusive para quem morava no interior. A população deles, depois foi falado, estimada em 1 milhão de pessoas. E eles queriam umas informações sobre a superfície da Terra. Então começaram a perguntar como eram os líderes mundiais, o que é que eles faziam para melhorar as condições de vida da população, né? Naquela época ainda não existia, mas hoje a gente poderia dizer, não, é o seguinte, se alguém pensar em pegar recursos e dar para os menos favorecidos, é considerado demônio, né? Então, por alguns líderes, né? Não todos, mas a gente não falou nada. Então, mesmo porque naquela época não tinha essa coisa aí de ajudar. Então, o que vocês fazem para se ajudar? Como é a questão de doenças? Como é a questão de avanços tecnológicos? E a gente ficou até 3 horas da manhã falando sobre a Terra. Só que chegou um momento que o nosso amigo, né, que era o líder do grupo, ele falou bem assim, olha, a gente está falando, mas os dados não são estatísticos. Os dados são só de memória. A gente pode preparar relatórios sobre os vários tópicos que você perguntou e nós então traremos em uma outra ocasião. E ele achou ótimo, agradeceu. E nós então nos despedimos, e estava um frio danado, e fomos dormir. No dia seguinte, uma colega sugeriu que nós, à tarde, né? A gente falou, não, vamos dormir mais um dia aqui. E a gente se programou para dormir mais uma noite lá. Um dia não, uma noite. E aí, à tarde, ela falou assim, vamos visitar o local onde eles falaram que era a entrada para o interior. E a gente acabou indo, né? Para não ficar só, eu falei, não, então todo mundo foi. Os 5 foram. E aí, na volta, quem disse que a gente encontrava o caminho de volta? Nós não conseguimos encontrar o caminho de volta. Nós acabamos dormindo ao relento. E aí, chuva.
E aí a Bárbara morrendo de medo, com muito medo, até que ela viu com os olhos abertos uma espécie de câmerazinha em cima, um negócio quadrado em cima, com pernas que andavam. E ele estava meio que procurando a gente, só que eu acho que era meio grande assim, pelo que ela falou, né? E as pernas lá, como se fosse uma. É porque eu tenho uma mesinha que ela é assim, ela tem umas pernas compridas e ela tem uma parte superior, mas é como se fosse uma. Bom, não vou falar da minha mesinha porque realmente vocês não conhecem minha mesinha, mas como se fosse uma câmera com uns pés que andavam. E aí, quando esse negócio mirou a gente, que encontrou a gente, aí ela falou: ai, graças a Deus, agora eu posso dormir, porque deu aquela sensação de proteção. É como se qualquer coisa que acontecesse com a gente, eles saberiam. Agora, como que eles iriam nos ajudar numa situação dessa? Fica difícil, né? E aí, então, eles falaram, vieram através dela e falaram que não era para a gente ter ido até lá, que realmente eles mostraram assim, um pouco de receio. Eles falaram que confiavam em nós devido à amizade com o Lai, mas que não era para a gente estar chegando perto de lá. Ok, então deu aquela na gente, né? E no dia seguinte, então, a gente retornou, conseguiu achar o acampamento e retornou para o hotel e depois do hotel, né, viemos para Manaus. Essa foi a experiência desse dia. Aí, quando chegou em Manaus, nós então preparamos os relatórios em mais ou menos um mês. Nós tivemos um mês para fazer isso. E então, quando todo mundo acabou, foi feito, né? O dirigente pediu para ler o de todo mundo, o que ele não achava legal, ele completou e tal e tal. Pediu para refazer ou pesquisou mais. E aí nós então, depois que estava tudo pronto, pedimos para os amigos da espiritualidade falarem para eles que nós iríamos lá para mostrar o documento, os documentos, né? Aí então foi informado para a gente que nós não precisaríamos mais ir até lá, que eles viriam até a nossa sala de reunião, mas que deu umas regras, diretrizes para o dia, como não acender luz, não ligar ar-condicionado, não ligar nada. Então nós decidimos usar velas para ler o material e aí nós fizemos isso quando no dia nós nos reunimos. Então no dia, vou devolver esse livro para cá. No dia combinado, então a Bárbara olhou para a parede e começou a chorar. Gente, vocês não estão vendo? Não é possível que vocês não estão vendo. Eles estão materializados, eles estão com corpo. E começou a chorar, assim, devido ao fato de só ela ver e ninguém mais ver. A gente podia sentir o campo, que havia alguma coisa ali, mas ver com os olhos físicos nós não víamos. E aí ela falou, olha, então vamos começar a ler. Ela se acalmou e nós começamos a ler, nós terminamos assim muito tarde de madrugada. Agora você imagina, Manaus é muito quente. A sala ela não era muito grande, então sem ar-condicionado, sem janelas e com velas. Foi uma verdadeira sauna. Todos nós saímos assim completamente encharcados de suor, mas com sensação de missão cumprida, porque nós acabamos ficando amigos deles, né? Então tá. Aí, muitos meses depois, eu não me lembro nem se foram anos, mais de um ano depois,
as reuniões já eram na minha casa, né? Porque o Mário precisou sair da casa que ele estava, foi para outra, e a reunião foi para minha casa. E lá, já num quarto só para isso, né? A Bárbara começou a ver os intraterrenos. Eles tinham ido lá para se despedirem de nós, porque eles falaram que aquele relatório que a gente passou e que eles compartilharam em assembleias no interior da Terra, foi feita uma votação e a maioria então votou. Ele não falou se a maioria ou consenso, né? Porque tudo é o ideal, é o consenso. A maioria votou migrar para a superfície de um planeta que o Lai havia conseguido em uma assembleia intergaláctica. Um planeta, eu acho que novo, né, não habitado, ou não sei se habitado, mas que eles decidiram se mudar para lá. Para vocês verem, né, a gente se acha, a gente morre de medo de extraterrestre, de alguns tem que ter mesmo, mas da maioria não. A gente acha que a gente é muito civilizado, né? Mas para determinadas civilizações a gente ainda é muito animal, né? Então, acredito que por isso eles preferiram ir para lá, e também porque como a Terra iria passar por essa área, veja bem, o período de tempo que a Terra levou para adentrar no cinturão de fótons, porque o sistema solar todo, não me lembro se foi a galáxia, que é a galáxia completa ou só o. Bom, exatamente agora me falhou a memória. Mas nosso planeta iria entrar entre 2000 e 2010. E a previsão era a mesma que aconteceria numa lâmpada 110 no bocal 220. Muita coisa iria acontecer, né? Muitos desastres, muito desencarne em massa. E nós justamente, né, estávamos trabalhando com, bom, posteriormente o LAI nos faz uma proposta, né, de trabalho justamente para este período. Mas, voltando ao tema, que é intraterreno, que o meu livro tem 510 páginas, né, gente? Então, daria para fazer muitos vídeos mesmo, e eu pretendo fazer, porque essa história precisa, né, ser passada para outras pessoas. Eu vejo tanta gente falar em teoria da conspiração, às vezes eles pegam um elemento, aí criam 10 em cima, sabe? Tipo aquela fofoqueira que, por exemplo, você tem uma vizinha, né? Aí sai alguém lá de dentro. Olha, pode ser um médico que foi consultar, pode ser um primo, pode ser um parente, pode ser o que for. Olha, um homem tal, tal, tá saindo. Aí ele cria uma teoria em cima de um elemento que não corresponde à realidade. É isso que eu vejo, tá, nas teorias da conspiração atuais. E é porque não sabe o contexto geral. E eu acho que esses vídeos vão ajudar a esclarecer algumas situações, né? Então, os intraterrenos se despediram, né, da gente. Isso mostrou assim, falando no que a Bárbara viu lá dentro, uma tecnologia muitíssimo avançada. Não tem carro, não tem, são pequenas naves andando tipo meio metro acima do piso. Muita harmonia, é um ambiente que para nós seria quase o paraíso, né? Então, vou fechando por aqui. Eu acabei não falando do Almirante Byrd, né? Que foi um contra-almirante da Marinha dos Estados Unidos, que durante
a guerra, foi várias vezes para o polo, atrás de nazistas que haviam migrado para lá para desenvolver tecnologias avançadas. E numa dessas visitas ele se perdeu, foi ver a aurora boreal e acabou ficando 20 dias fora do acampamento, foi dado, né, como desaparecido. E quando ele retorna depois de 20 dias, ele fala que visitou uma civilização no interior da Terra, que o interior da Terra era habitado e que essa população queria interagir já com o pessoal da superfície. Então ele retornou para os Estados Unidos e aí ele preparou como se fosse assim, combinou com uma rádio local que ele ficaria transmitindo pela rádio tudo o que aconteceria. Então, quando chega no polo, você é obrigada, a aviação ela é obrigada a desviar, ela não passa por cima do polo. E quando ele chegou assim, a bússola começou a apontar para baixo, 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 mas como ele já sabia o que ele queria, então ele voou em direção ao polo e adentrou essa região, só que aí, no caso, perdeu o contato, né, com os Estados Unidos. E aí, no retorno dele, quando era para ele contar e finalmente fazer a apresentação de uma civilização intraterrena para o mundo da superfície, ele foi detido pelos seus superiores e foi obrigado a se calar. E nós sabemos que após isso houve sim uma interação, mas uma interação secreta, velada, e a população da Terra continuou achando, né, ou se achando, que tem gente aqui que, Deus o livre, não, nós somos os melhores, né? E, e aí perdemos a oportunidade de estar interagindo, ou pelo menos começando a interagir com esses seres. Quando nós retornamos lá do que a gente chamou de Vale Sagrado. Aliás, não foi nem a gente que chamou, foi o guia espiritual da Bárbara, né? Quando nós retornamos do Vale Sagrado, eu procurei, eu tenho um espírito investigativo, eu procurei quem poderia estar falando de população intraterrena. Foi aí que eu encontrei a história do almirante Byrd, que o livro A Terra Oca, né? Ele foi publicado primeiramente nos Estados Unidos, depois da morte dele, baseado no diário dele, e aí, quando já estava, os livros já estavam prontos, adentrar no caminhão para ser removido para outro local, para distribuição, entraram na gráfica, quebraram todas as máquinas e desapareceram com todos os exemplares. E aí esse livro só pôde ser editado em outro país, que foi na Espanha. Então ele conseguiu ser editado, porque aí já não tinha mais, deve ter sido uma operação secreta, e aí o mundo todo teve acesso a esse livro chamado A Terra Oca. O pseudônimo do autor, porque ele não colocou o nome dele, foi Bernard Raymond. Tem até aqui no meu livro, está tudo aí no meu livro, né? Raymond Bernard, ou Bernard Raymond, uma coisa assim. Então, com esse título, com esse autor, com esse pseudônimo, ele publicou, e também tive acesso aos contatos aos livros de um contatado, um médium, um canal de Minas Gerais, conhecido por Trigueirinho. Trigueirinho, ele
muita gente mal interpretou Trigueirinho, mas ele fez um excelente trabalho. Agora, muita gente sabe que ele fez um excelente trabalho, né? E ele escreveu 3 livros falando de 3 civilizações intraterrenas que ele visitou e conta detalhes. E o livro Mistlitlã, por incrível que pareça, tudo que aquele homem fala, aquele ser intraterreno fala sobre as razões de terem ido para o interior da Terra, são as mesmas razões dos nossos amigos, que no caso se chamam esses dois que eu mostrei o desenho deles, Ambrósio e Mato, terem ido para ir habitar o interior da Terra. Uma destruição, né, acredito eu que na camada de ozônio, obrigando as pessoas a irem para o interior da Terra, e nesse livro dele até fala que muito tempo passou até que os primeiros descobriram que vinham da superfície, lá dentro já, vinham da superfície, migraram para fora, e eles tiveram um tempo para voltar. Quem não voltasse seria proibido retornar para o interior da Terra, porque então já teriam até sofrido mutações, né? E eles falam, os poucos que voltaram no começo falaram que só encontraram homens idiotizados. Isso é que eles falaram pra gente. E segundo o intraterreno de Mistlitlã, eles deram origem, os que migraram para a superfície deram origem aos japoneses, chineses, as raças amarelas, né, chamadas amarelas. Então, gente, recomendo a leitura e eu vou ficando por aqui. Aí, vamos combinar no próximo vídeo, a gente vai meditar daqui a pouco, né, que hoje é terça-feira, terça e quinta, 20 horas em Manaus e 21 horas Brasília, a gente medita. E aos sábados, 18 horas Manaus, 19 horas Brasília também. Então, basta entrar em contato pode me procurar nas redes sociais, o Mais Mail, que eu incluo você no nosso grupo e vamos meditar juntos. E vamos ver como é que vai ficar também a meditação, se algum dia a gente pode até começar a fazer aqui no YouTube também, tá? Então, a gente vai fechando esse vídeo sobre intraterrenos agora. Espero que vocês tenham gostado. Quando nós já tivermos uma certa quantidade de pessoas, a gente vai continuar, a gente vai começar a fazer ao vivo e vai poder responder as perguntas de vocês. Portanto, divulguem o nosso canal, curtam, sigam a gente para a gente estar se qualificando por aqui e podendo dar continuidade a esse bate-papo muito bacana, que por enquanto sou só eu falando, tá bom? Beijo no coração. Eu quero saber a opinião de vocês também, tá? Escrevam aí.